Quantos aqui já disseram isto? Eu sacrifico-me, eu faço. Porquê é que Deus não faz? Nós temos a ideia, de uma forma subjetiva, de que nós fazemos sacrifícios para Deus e que esses sacrifícios, de alguma forma, fazem com que Deus fique obrigado a vir ao nosso encontro. E eu gostava de considerar hoje com os irmãos acerca desta questão dos sacrifícios que agradam a Deus. E eu quero dizer aos irmãos, que depois que Jesus Cristo ofereceu o seu derradeiro sacrifício na cruz do Calvário, os outros sacrifícios estão descansados. O sacrifício que agrada a Deus, e eu já vou mostrar na Bíblia 3 sacrifícios que agradam a Deus. Mas o sacrifício que agrada a Deus não é o seu sacrifício da forma como você o entende, não é o meu sacrifício da forma como algumas vezes eu o entendo, mas o sacrifício que agrada a Deus é o sacrifício do Cordeiro de Deus que foi oferecido uma vez. E Deus continua a olhar para nós hoje à luz do sacrifício do Cordeiro de Deus. Não é o seu sacrifício que vai mobilizar o coração de Deus, mas o que move o coração de Deus é o sacrifício que Jesus já fez por cada um de nós. Amém? Então nós questionamos muito, perguntamos muito, Deus, eu faço, eu aconteço. E nesta semana passada, esta semana, falando com alguém que está numa situação um pouco complicada, me dizia, há tantos anos que estou na igreja, que sou crente, que me tenho sacrificado, porquê é que Deus não faz? Porquê é que Deus não faz? Uma vez um irmão disse, irmão, Deus tem de fazer. E eu perguntei, porquê, irmão? Porque eu pago os meus dízimos. E eu disse, aqui está alguém que tem a ideia que o dízimo compra a ação de Deus. E eu quero dizer, irmãos, olha, graças a Deus porque Deus continua a fazer. Ouçam. Graças a Deus porque Deus continua a fazer. Mas ouçam também, graças a Deus porque Deus muitas vezes não faz. Amém? Muitas vezes não faz. Porque se muitas vezes Deus fizesse aquilo que nós queremos, seria um desastre para nós. Não há nenhum sacrifício que façamos do ponto de vista da nossa humanidade que agrada a Deus. Do ponto de vista da nossa humanidade. A Bíblia fala de 3 sacrifícios que agradam a Deus e que eu vou considerar com os irmãos dentro de menos. Certamente que há sacrifícios que agradam a Deus, mas não sou eu, nem os irmãos que determinam quais são esses sacrifícios. Porque todos os sacrifícios que agradam a Deus e que Deus espera que nós façamos, estão contidos na sua palavra. Depois, irmãos, esses sacrifícios, os sacrifícios que estão na palavra de Deus, que agradam a Deus, não têm como propósito levar Deus a agir em nossa direção, mas têm em si o propósito de que ao praticarmos esses sacrifícios, alegremos o coração de Deus. Amém? Ouça, o sacrifício que eu faço não tem o propósito de manipular ou de forçar Deus a fazer alguma coisa, mas tem o propósito de eu trazer alegria ao coração de Deus. Os irmãos já foram todos embora, não é? E eu posso vos despedir e vou-me embora também, não tem problema nenhum, não é? Porque os irmãos não estão cá. Então, quem é que está cá? 30% então, não é? Ok. A nossa vida, irmãos, ela encontra sentido quando Deus sorri para nós. Amém? Os irmãos não dizem amém. Digam misericórdia. A nossa vida encontra sentido quando Deus sorri para nós, irmãos. Quando caímos na graça de Deus, Deus sempre se move, mas não necessariamente no sentido em que nós esperamos ou desejamos. Por vezes, vêm à nossa vida situações que são por demais dolorosas. A perca de alguém que amamos muito e que nos é tirado de forma violenta, ou uma enfermidade que nos acomete, que nos é diagnosticada como uma enfermidade terminal, ou a informação repentina de uma ruptura numa relação conjugal,
que não era previsível, ou informação de que um filho enveredou por caminhos menos bons e que angustiou o coração. Enfim, tantas coisas vêm à nossa vida perturbadoras. E nessas alturas, temos a tendência para negociar com Deus. Nós oferecemos um sacrifício e nós dizemos, Deus, se tu fizeres isto, eu prometo que vou fazer aquilo. Ou então dizemos, Deus, eu vou fazer isto para que tu possas fazer aquilo. Invertemos as situações, não é? Os sacrifícios que Deus espera de nós estão nas Escrituras. Vamos considerar. E ainda antes de entrar mesmo diretamente nos sacrifícios, o primeiro texto que eu quero ler para os irmãos está em Oséias, no capítulo 6, versículo 6. E eu vou despir o casaco. Não está na Bíblia, mas pronto. Então vamos ver aqui, irmãos, o que a Bíblia fala de sacrifícios. Oséias 6,6. Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Irmãos, notem. Nós estamos ainda no Velho Testamento, em que o sacrifício era um ritual profundamente religioso, requerido pela lei. E ainda no Velho Testamento, Deus já está a apontar para o Novo Testamento de que viria o tempo em que os sacrifícios seriam anulados, porque um sacrifício iria valer por todos os sacrifícios. Não é? E ainda estamos no Velho Testamento. Em Mateus, no capítulo 9, versículo 13, encontramos o Senhor Jesus a fazer referência a este sacrifício. O Senhor Jesus diz aos discípulos, ide porém e aprendei o que significa misericórdia quer e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Ide porém e aprendei o que significa. Jesus está a fazer a referência às palavras do profeta Oséias. Misericórdia quero e não sacrifício. Porque o sacrifício já estava apontado para aquele que seria o sacrifício derradeiro, definitivo, para que as coisas pudessem acontecer na nossa vida. Mas ainda assim, há sacrifícios que agradam a Deus. Mas esses sacrifícios não têm o propósito de manipular Deus para vir ao nosso encontro, mas de nós alegrarmos o coração de Deus. Amém? Primeiro sacrifício que agrada a Deus. A minha mensagem é ligeiramente longa e eu quero acabar dentro da hora. Que também é um sacrifício, não é? E este não é um sacrifício que agrada a Deus, mas agrada aos irmãos, não é? Então, Hebreus capítulo 13, versículo 15. Encontramos aqui o primeiro sacrifício que a Bíblia requer que agrada a Deus. E diz assim, portanto, ofereçamos sempre por Ele, por Jesus Cristo, a Deus, sacrifício de louvor. Vocês estão cá? Sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, irmãos, o primeiro sacrifício que Deus requer de nós é sacrifício de louvor. Mas porquê que o louvor é um sacrifício? Porque, irmãos, porque louvar é mais do que aquilo que nós fazemos. Já vou explicando isto aos irmãos. Louvor não é um qualquer sacrifício. É o fruto, ouçam. Louvor é o fruto dos lábios. Mas não é dos lábios todos. Não é dos lábios todos. É dos lábios que confessam que Jesus é o Senhor. Porquê é que não é o fruto apenas dos lábios? Porque nós pegávamos num coro, punhamos todo o mundo aí a cantar o coro e iríamos dizer que era louvor. Mas não é. Porque o louvor é o fruto dos lábios que confessam que Jesus é o Senhor. Então, antes de nós louvarmos com qualquer outro tipo de palavra, nós precisamos de confessar que Jesus é o Senhor. E hoje essa confissão não é uma confissão labial, é uma confissão do coração. Amém? Declarar que Jesus é o Senhor não é apenas preferir palavras, é alguma coisa que nasce no nosso coração. Isto é, à luz da Bíblia, só existe louvor nos lábios daqueles que confessam o nome de Jesus. Só existe louvor nos lábios de quem é discípulo de Jesus. E discípulo é aquele
que segue e obedece ao seu mestre. Amém? Vocês estão comigo? Digam lá comigo. Segue e obedece. Novamente. Segue e obedece. A quem? Ao seu mestre. E nós temos um mestre. Amém? E o nosso mestre é Jesus. Amém. É o fruto. Hoje já por aí muita gente a cantar coros e diria mesmo que em algumas igrejas há muita gente a cantar. Quiçá a nossa. Mas simplesmente o cantar, porque eu não sei, irmãos, eu digo quiçá a nossa porquê? Porque, irmãos, eu conheço os irmãos, mas eu não conheço o coração de toda a gente. Aliás, eu não conheço o coração de ninguém. Quem conhece os corações é o Senhor, não é? Nós até sabiamente dizemos que quem vê caras não vê corações, não é? Eu acredito que os irmãos, quando sobem, quando vêm, os irmãos o fazem de uma forma genuína, mas eu não posso dizer isso. Só Deus pode. Amém? Só Deus pode. Quiçá na nossa. Porque é que o texto aos Romanos fala de boca e coração? Porque Romanos, capítulo 10. E o texto tem aqui atrás. Diz assim, Romanos capítulo 10, versículo 8 e 10, que é um texto extremamente importante. Diz assim, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e aonde? Então, a palavra que está na boca é a palavra que tem origem no coração. Ou seja, tem que estar no coração. Ela só pode estar na boca para ser genuína. Se está na boca, tem que estar no coração. Porque se ela está na boca sem estar no coração, não é louvor. E o que é que diz? Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o suscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê, para a justiça e com a boca se faz confissão. Então, para sermos genuínos naquilo que fazemos, não é apenas o que sai da boca. Tem que ser no coração. É por isso, irmãos, é por isso que é tão importante nós termos tempos de oração, termos tempos de estudo da Palavra do Senhor, termos tempo para ouvir o Espírito Santo ministrar à nossa vida. Irmãos, a vida por natureza, ela é cheia de tarefas, é agitada, é de correria. E é normal quando nós chegamos à casa do Senhor, à presença do Senhor, nós tragamos connosco toda essa agitação, tudo isso, e chegamos e nós ainda não estamos presentes. É por isso que nós estamos de tempos. Para quê? Para que o nosso coração se afirme nesta identidade e nesta relação com Deus. E quando o nosso coração se afirma, então o sacrifício de louvor sai. E eu já explico aos irmãos o que é sacrifício. Isto é, à luz da Bíblia só existe louvor nos lábios daqueles que confessam Jesus. Andando para a frente, o verdadeiro adorador, não fala apenas da boca, ele fala do coração. E isto é tão importante que, à luz da Bíblia, adorador e adoração são algo que se completa, que se fundem um no outro. Ou seja, não pode haver adoração se quem a professa não tiver um coração de adorador. Amém? Vocês estão cá? Adoração e adorador formam uma unidade intrínseca. Nós não podemos estar a querer proferir palavras e o nosso coração estar completamente no outro lado. O Senhor Jesus disse, em João capítulo 4, versículo 21 a 25, no encontro com a mulher samaritana, Jesus diz assim, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis. Vós adorareis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ouça. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Porquê é que o Pai procura, irmãos? Porquê é que o Pai procura? Porque não são abundantes. Vocês estão cá? O Pai procura porque não são assim tantos. Ou seja, há mais gente a falar do que propriamente a adorar. É por isso que o Pai procura verdadeiros adoradores que adorem em quê? Em espírito. E o que é o espírito, irmãos? O espírito é a parte mais íntima do ser humano. O espírito é aquilo que está nas nossas entranhas, na profundeza do nosso ser. Aqueles que adoram em espírito, aqueles que permitem que o espírito se sobreponha sobre todas as outras coisas. Que adorem em espírito e em verdade. E verdade é alicerçada nesta relação estreita e íntima com Deus. Amém? Deus procura verdadeiros adoradores.
É interessante, irmãos. O Senhor está a falar para os samaritanos, mas está a falar do povo hebraico, que seria supostamente o povo de adoradores. E ele continua a dizer, Deus procura. Deus procura. Quando eu estava a meditar nisto, lembrei-me daquelas palavras do profeta Ezequiel, quando Deus diz, procurei entre eles um homem a quem pusesse na brecha e a ninguém encontrei. Há alguns versículos na Bíblia que são profundamente tristes e dolorosos. Porque Deus está a falar para o seu povo, procurou um homem entre o seu povo e não encontrou. Até que o profeta disse, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu estou aqui. E em relação à adoração, o princípio é o mesmo. E nós devemos perguntar-nos a nós próprios que tipo de adorador eu sou. Sou um... Deixem-me pôr isto em comas porque eu não quero ofender ninguém. Sou um papagueador de palavras ou sou alguém que exprime palavras que nascem no meu coração? Que têm raiz no... Quando nascem não estou a dizer que temos a inventar, podemos estar a cantar o coro, mas a senti-lo. Amém? Porque nós podemos estar a cantar sem sentir. Olha, um exemplo simples que podemos estar a cantar sem sentir é quando nós estamos a fazer, a declarar coisas e a nossa postura não corresponde àquilo que estamos a declarar. No momento. Porque ainda não aterramos, porque ainda não chegámos, porque ainda não fizemos. Mas nós precisamos. Se Deus procura, é porque na realidade não há muitos, não é? Não há muitos. Eu preciso de andar para a frente, não é? Porquê? Porque é que Deus procura? Porque muitas vezes os dramas... Já falei disto, não é? Porquê é que é verdadeiros adoradores? Porque, como eu já disse, às vezes estas coisas negativas que vêm à nossa vida, todos nós já tivemos momentos extremamente dolorosos. E nessas alturas em que recebemos um embate muito forte na nossa vida, nós não temos vontade de adorar a Deus. Aliás, eu comecei por aqui, pelas perguntas, porquê é que Deus não faz? Porquê é que Deus não faz? Eu faço, eu sacrifico-me, porquê é que Deus não faz? Porquê é que Deus não age, não é? E muitas vezes nessas adversidades que vêm, nós tendemos a desmotivar-nos. Se morre alguém, não me apetece cantar. Se eu estou a passar por um problema difícil, o louvor não é uma coisa espontânea. Mas, irmãos, quando a Bíblia fala de sacrifício de louvor, é exatamente a adversidade, quando nós determinamos no nosso coração apresentar-nos a Deus louvando, porque esse é o sacrifício, é o que não me apetece, é o que não tenho predisposição para fazer pelas circunstâncias da vida, mas porque isso alegra o coração de Deus, eu ainda assim vou-me apresentar em sacrifício e contrariando-me a mim próprio, aquilo que eu quero, eu dou a Deus aquilo que Ele de facto gosta que eu lhe dê. Isso é sacrifício. Nós temos, o ditado português diz, quem está triste cante. Quem canta, seus males espanta. Mas nós não cantamos para espantar os males, porque os males permanecem. Nós cantamos como sacrifício de louvor a Deus, porque sabemos que Deus se agrada do nosso sacrifício e porque Deus age na nossa vida no meio do louvor do seu povo, nas circunstâncias difíceis. Vocês estão cá comigo? Amém? Então nós precisamos, irmãos, de apresentar a Deus este tipo de sacrifício. É nesta adversidade que me angustia, que dentro das minhas entranhas e acima de todas as dificuldades e obstáculos, com lágrimas eu decido adorar a Deus. E a minha adoração, o meu louvor, se torna em sacrifício de louvor a Deus. Amém? O segundo sacrifício que agrada a Deus é o versículo a seguir. Hebreus 13:16, que diz: E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Amém? Vocês estão cá? Vocês hoje estão difíceis, não é? Lemos o versículo 15, que fala do sacrifício de louvor, e agora o autor da Epístola aos Hebreus, ele fala de um outro tipo de sacrifício. Ele fala, não vos esqueçais, ouçam, da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Então, irmãos, um outro sacrifício que agrada a Deus é o sacrifício de nós fazermos o bem. Amém? É o sacrifício de nós repartirmos. Fazer o bem teve amém. O repartir foi mais difícil, porque eu sei que nós gostamos muito daquilo que é nosso. Não é? E até gostamos às vezes um bocadinho daquilo que é dos outros, não é? Mas repartir é mais difícil. Quem é que tem dificuldade em fazer o bem? Quem é que tem dificuldade em fazer o bem? Quem é do mal? Vocês estão cá ou não? Vocês estão cá ou não?
tem dificuldade em fazer o bem, quem é do mal, porque quem é do bem não tem dificuldade em fazer o bem. Fazer o bem, para quem é do bem, irmãos, para quem é do bem, fazer o bem é uma coisa natural. É como pescar os olhos. Quem vai tirar os óculos? Vocês costumam pescar os olhos? Quem é que... Deixa-me lá pôr os óculos. Já agora, por curiosidade, quantos aqui é que costumam pescar os olhos ao longo do dia? Só meia dúzia. Sabe porque é que os outros não pescam os olhos? Não piscam os olhos. Sabe? Porque eles fazem isso tão naturalmente que nem têm essa percepção. Vocês sabem quantas vezes nós pescamos os olhos? Não é pescamos, é piscamos os olhos ao longo do dia. Eu entrei na pesca. Vocês sabem quantas vezes ao longo do dia nós piscamos os olhos? Entre 15 a 20 mil vezes. É um estímulo natural de proteção. Os olhos piscam. O irmão, nós temos que piscar os olhos, senão temos problemas graves nos olhos. Mas o irmão, imagina, o irmão não está a dizer pisca, não pisques, pisca, não pisques, pisca, não pisques, pisca, não pisques. Não. Isso vai acontecendo. Vocês estão cá. Fazer o bem, para quem é do bem, mas para quem é do bem, fazer o bem é uma coisa natural. Ele não precisa dizer eu tenho que fazer o bem. Porque isso está nele. Está plasmado, está enraizado nele. E a palavra de Deus diz que nós precisamos fazer sacrifícios. Este sacrifício de fazer o bem. Porquê é que fazer o bem é um sacrifício? Já vamos ver. Os amados, já passei aqui pelos olhos. A pergunta que se coloca é: porquê é que haveria um tempo em que fazer o bem seria um sacrifício? E é aqui que eu quero entrar. Olhe, por causa do que humanamente nos tornaríamos. Humanamente nos tornaríamos. Os irmãos, ouçam, o Senhor Jesus disse que até para a igreja os últimos tempos seriam tão difíceis que se não fossem abreviados, até os escolhidos corriam risco de se perder. Isto é um alerta para a igreja. Porque nós vivemos no descanso do bem bom e esquecemos de vigiar. Mas uma das coisas que hoje tendem a entrar na nossa vida é o egoísmo. Um dos nossos problemas é que nós temos tendência a nos tornarmos egoístas. E eu sei que os irmãos... Quem aqui é egoísta? Levanta lá o braço. Olha, uma vez eu tive uma reunião com alguém e perguntei-lhe, diz-me uma coisa claramente nos olhos, tu és ou não és egoísta? E ele olhou para mim e disse, sou muito egoísta. Crente. Assim, pronto. Esse é um princípio para tu começares a trabalhar. E eu perguntei aqui, quantos aqui são egoístas? Ninguém é. Mas eu vou dar um exemplo em como vocês são. Eu dei este exemplo aqui às irmãs na quinta-feira. Vamos tirar uma fotografia aqui. No final do culto tiramos uma fotografia todos aqui. Uma fotografia bonita. Não é? Ampliamos a fotografia aí para um tamanho grande. E projetamos a fotografia. Dizendo, irmãos, está ali a fotografia para os irmãos irem ver. Quando vocês vão ver a fotografia, qual é a primeira pessoa que vocês procuram? Vocês próprios. Mas estão lá os outros todos, mas vocês só andam à vossa procura. Porquê? Por causa do eu. Mas mais. Você olha para a fotografia, olha para si, na altura do disparo, você estava distraído. Você não ficou muito bem na fotografia e disse, esta fotografia não está boa. Então e os outros? Porquê é que a fotografia não está boa? Por sua causa. Então e os outros? Você está a ver como nós somos egoístas? Nós nem percebemos. O problema é que isto manifesta-se de outras formas também. De uma forma subtil, sem nós estarmos a refletir profundamente nisso, isto vai se manifestando noutras áreas da nossa vida. Tornamo-nos autofocados. Tornamo-nos focados em nós mesmos. A palavra egoísta é composta por duas palavras. Ego, que é eu, e o ismo, que é o modo de existir. Eu, a minha existência, o mundo à minha volta, como eu sou importante. Porquê é que ninguém repara? Vocês nunca disseram isto. Porquê é que ninguém repara em mim? Porquê é que ninguém me valoriza? Porquê é que as pessoas não me dão o valor que eu mereço? Então e os outros? E os outros? Não fique nervoso, meu irmão, minha irmã, porque isto acontece com cada um de nós. O egoísta é aquela pessoa que acha que o mundo existe para ela. E esta característica do ser humano é uma característica dos últimos tempos. Ouçam o que Paulo escreve a Timóteo. Capítulo 3, versículo 1 a 5.
há uma coisa que é preciso que saibas, diz ele a Timóteo, é que nos últimos tempos da história deste mundo hão de vir grandes dificuldades. Haverá gente amante de si própria, tendo a paixão da avareza, pessoas presunçosas e arrogantes, falando mal de Deus, desobedientes aos seus pais, sem sentimentos de... Ouçam, isto hoje já não é um problema do mundo, é um problema da igreja. Hoje, na igreja, filhos não respeitam os pais, não há gratidão, não há reconhecimento de quem está onde está. Hoje isto influenciou a igreja, o mundo influenciou a igreja. Paulo está a escrever para um pastor, Timóteo, que é pastor de uma igreja, que já está a viver na igreja com este tipo de problemas. Os irmãos, leiam no contexto geral da palavra. Leiam o livro de Efésios e leiam as cartas de Paulo a Timóteo, porque tem tudo a ver com o mesmo. E os irmãos vão ver, e leiam depois Apocalipse, e os irmãos vão ver que os problemas que hoje vivemos, já Paulo alertava para eles naquele tempo. Desobedientes aos seus pais, sem sentimento de gratidão, sem consideração pelas coisas espirituais, sem ter sequer aquela afeição que existe naturalmente nos seres humanos, incapazes de se reconciliarem com os adversários, caluniadores, incapazes de dominar os instintos, cruéis, inimigos do bem, traidores, obstinados, orgulhosos, deixando que os deleites do homem, deixando que os deleites tomem no seu íntimo o lugar de Deus, que Deus queria ocupar. Serão capazes de manter uma aparência de religião, mas sem acreditar na sua força. Afasta-te deles. Homens amantes de si mesmo. Paulo está a falar para um pastor, por causa da igreja que ele pastoreia. Seres que se tornam difíceis de serem amados. Porque é que, como é que diz o versículo cá atrás, que o sacrifício da beneficência, não vos esqueçais do sacrifício da beneficência, do cuidar, do ir ao encontro, porque isso agrada a Deus. Porquê? Porque, irmãos, seres que se tornam difíceis de ser amados, hoje vivemos num mundo onde cada vez mais o alimento da revolta e da amargura dentro de nós é feito de uma forma sistematizada. Estamos na multidão, mas sentimos-nos absurdamente sós. A criança está sentada junto à lareira com o pai e com a mãe, mas completamente solitária. Eu fico impressionado. Vivemos um tempo em que toda a gente tem uma coisa destas, ou o telemóvel, e está uma família de 10 pessoas, tudo. Não há comunicação, não há afeição. Não há relação, porque a afeição não vem pelo Facebook, a afeição vem pela relação, pelo toque, pelo abraço. Amém? A irmã Cesaltina vai-me perdoar, mas a irmã Cesaltina estava-me a contar na quinta-feira que um dia vinha não sei onde e uma senhora foi ter com ela, uma japonesa, acho que era japonesa, foi direto a ela e deu-lhe um grande abraço. Abraçou e a irmã Cesaltina, e depois de dar o abraço, a irmã Cesaltina perguntou-me, mas você conhece-me? Ela riu-se e foi-se embora. Mas a irmã Cesaltina ficou feliz porque recebeu um abraço. E aquela senhora ficou feliz porque deu um abraço. Mas, irmãos, sabem, nós temos tendência a dar um abraço às pessoas que nós conhecemos e de quem nós gostamos. Porque quando nós percebemos algumas coisas negativas, temos tendência a reagir em relação a isso. Então, de repente nós estamos em casa sentados e ouvimos, irmãos, isto é o dia-a-dia, isto é o dia-a-dia. O marido matou a esposa, depois matou o filho, e depois matou-se a ele. Bem, até aí tudo bem. A história acabou bem, morreu todo o mundo, não é? O problema é quando alguém mata os outros e foge. E dentro do nosso coração dizia, has de ser apanhado e havias de morrer também. E é pena que no nosso país não haja pena de morte. Porque há gente aí que devia ir logo direitinha para a cadeira elétrica. Para a guilhotina. Isso já acabou no século XVII, não é? Mas nós somos prontos. Então, irmãos, o sacrifício de fazer o bem é o sacrifício de nós sermos amáveis para aqueles que não são amáveis. E os que não são amáveis não é porque nós não os amamos, é porque nós não os amamos por causa deles serem pessoas do mal. Mas o princípio é nós amarmos essas pessoas, porque é o amor que as desmonta. O que nos desmontou do nosso pecado foi o amor de Deus.
Ou os irmãos acham que nós éramos tão bons, tão bons, tão bons, que Deus até nos pediu, por favor, aceita-me. Não, o que nos desmontou foi o amor de Deus. Amém? E nós precisamos, este sacrifício que agrada a Deus, é o sacrifício de fazermos o bem a quem não é amável. Porque, irmãos, amarmos aqui uns aos outros não é sacrifício nenhum. Amém? Amém, irmãos, estão cá. Olha, amarem-me a mim não é nada de especial, eu sou uma pessoa maravilhosa. Digo eu. Amar-vos a vocês também não é difícil. Há uns mais difíceis do que outros. Não, vocês são pessoas... Amar-vos a vocês, irmãos, não é dificuldade nenhuma. Mas amar aqueles que a gente sabe... atenção que este fulano já... Atenção que... mas amarmos esses... Amarmos não significa que nós justificamos o que eles fazem. Praticarmos boas ações sobre eles não significa que nós aprovamos o que eles fazem. Porque isso é outra ideia. A ideia que as pessoas pensam é que nós amamos porque justificamos. Não justificamos nada. O nosso pecado, Deus ama-nos, mas não justificou o nosso pecado. Ele perdoou, Ele morreu pelos nossos pecados. Porque Ele não desvalorizou o nosso pecado. Então precisamos de fazer o bem. Agora, irmãos, vejam o que o apóstolo São Paulo diz aos Gálatas. Meus irmãos, se alguém vier a cometer pecado, aqueles dentre vós que possuem uma mente espiritual, quem aqui possui uma mente espiritual? Isto está mal, esta igreja está numa crise. Eu esperava que vocês tivessem uma mente espiritual. Quantos aqui têm uma mente espiritual? Espero bem que sim. Meus irmãos, se alguém vier a cometer pecado, aqueles de entre vós que possuem uma mente espiritual... Agora é interessante o que Paulo diz. Ele está a escrever uma igreja. Ele diz aqueles de entre vós, porque alguns não tinham uma mente espiritual. Na igreja, alguns não tinham. Não é? Que procurem encaminhá-lo com bondade. Ou seja, se alguém fizer o mal, vocês que são espirituais, procurem encaminhá-lo com bondade. E sem qualquer sentimento de superioridade, pois cada um de nós está sujeito a ser tentado. Partilhem uns com os outros o peso das vossas dificuldades e assim cumprirão o mandamento de Cristo. Se alguém se julga importante demais para ajudar a levar os fardos dos outros, está a iludir-se a si próprio, porque cada um verifica a sua própria conduta e se houver razão para estar satisfeito, guarde esse sentimento para si mesmo, sem se comparar com os outros. Cada um terá de suportar as suas próprias responsabilidades. Aqueles que recebem instrução sobre a palavra de Deus devem repartir com os seus recursos com os que os instruem. Não se iludam. Deus não se deixa enganar. Toda a gente virá a ceifar aquilo que tiver semeado. Os que semeiam atos que resultam só de desejos e ambições humanas virão a ceifar corrupção. Mas os que semeiam... Ouçam este versículo, que eu li isto tudo por causa deste versículo. Mas os que semeiam coisas do domínio do Espírito receberão do Espírito a vida eterna. E o outro a seguir. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e recolheremos muitas bênçãos se formos perseverantes. Ouçam o que está aqui. O que o apóstolo São Paulo está a dizer é que nós corremos o risco de fazer o bem e não receber nenhuma recompensa. Porque o garante de nós recebermos alguma recompensa não é fazer o bem, é nunca deixar de fazer o bem. É fazer o bem sem cessar. E às vezes não nos apetece, irmão. Às vezes não nos apetece. Às vezes há gente que diz, Senhor Jesus, dá-me aquela graça em que eu me sinto. Mas nessas alturas, nós pensamos uma coisa. Samuel, fica lá de pé. Imagine, o Samuel fez-me uma malandragem. E eu vejo o Samuel assim, lá vem aquele malandro, mas eu vou... Cá dentro vou pensar assim, malandro, se tu soubesses e tal. Mas ainda assim, ele não sabe. Quem sabe sou eu, ele não sabe. E eu fiz o bem. Podes sentar, Samuel, obrigado. Eu fiz o bem. Isto é sacrifício. Os irmãos estão cá. Porque o sacrifício não é fazer o que é fácil. Isso não é sacrifício. Sacrifício é fazer o que é difícil. Bem, eu tenho que andar para a frente. É possível fazermos o bem. Deixem-me passar... Daniel, quantos segundos? Dispara aí, o filme. Eu não era para passar este filme, mas eu vou passar para os irmãos.
Os irmãos hoje vão ter paciência comigo, tá bom? Normalmente eu acabo sempre a horas e hoje também espero acabar um bocadinho antes da 1, ขี้ข não โมย é? ไหนดูสิเอาอะไรไปออกมานี่ไปทำอะไรเนี่ยฮะถามว่าเอาไปทำอะไรเอาไปให้ Os แม่ irmãos querem que eu traduza isto em chinês, não é? แม่ป่วยเหรอ อย่าทำอย่างนี้อีกนะ หมวยเกาเหลา จ๋อนั่งเลยครับนั่งเลย ป๊า จัดไปอ้าวสั่งมาเร็วต่ออะไรOk? Os irmãos perceberam a história? Nós receberemos se não desfalecermos. Isto é uma história verídica. Isto não é uma invenção do YouTube, é uma história verídica. Então, 30 anos depois, e este é o princípio, fazermos o bem. Ele não conhecia aquela criança de lado nenhum. Aliás, percebemos pela continuação que era uma prática daquele homem ir ao encontro de quem lhe pedia. Mais tarde, quando ele precisou. E isto é um princípio na nossa vida. Sacrifício é nós sermos generosos, mesmo quando não temos vontade. Sacrifício é nós cuidarmos mesmo de quem não gostamos. Amém? Este é o tipo de sacrifício que Deus requer de nós. E o terceiro sacrifício, irmãos, que eu vou demorar um nadinha mais neste. Romanos capítulo 12, versículo 1. Irmãos, nós sempre falamos sobre Romanos 12, 1 e 2 e sempre damos a ênfase ao 2. Eu hoje quero dar ênfase ao 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Estamos a falar de sacrifício, não é? Estamos a falar de sacrifício. Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmãos, porque é que Deus nos convida a nós apresentarmos o nosso corpo? Porque o corpo, irmãos, o corpo é a parte do nosso ser com a qual nós gastamos mais tempo. O nosso corpo é aquilo que mais nos absorve o nosso tempo. É a parte de nós que nos faz perder o tempo que nós poderíamos optar por passar com ele. Deus sabe que se não apresentarmos o nosso corpo em adoração a ele, corremos o risco de começar a adorar o corpo que ele nos deu,
Se não apresentarmos o nosso corpo em sacrifício vivo, esse corpo vai levar-nos a roubar o tempo precioso que nós precisamos de passar com ele. Então, irmãos, se eu apresentar o meu corpo, não vai faltar tempo para que eu cuide dele. Isto é um princípio importante na nossa vida. Prioridade. Quando eu coloco o meu corpo no altar de Deus, Deus vai prover para que não falte tempo para que eu cuide do meu corpo. Mas isso é apenas uma introdução. É por essa razão que nós precisamos de apresentar o corpo. Porquê? Porque Jesus diz que se queremos segui-lo, precisamos de nos negar a nós mesmos, ao nosso corpo. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E nós já vamos perceber porque é que é o corpo. Negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porquê é que é o corpo, irmãos? Porquê é que é o corpo? Porque tudo o que nós fazemos, tudo o que nós agimos é no corpo. Eu quase que diria o corpo que manda a vida. Parafraseando o poeta que diz que o sonho que manda a vida. Tudo o que fazemos é no corpo. António Gideão, não é? O que nós fazemos é no corpo. Tudo o que fazemos é no corpo. Nós vivemos num tempo de adoração do corpo, ao qual nós poderíamos chamar hoje, inventando uma nova palavra, um tempo de corpolatria. A adoração do corpo. Vocês estão cá? Deus quer que apresentemos os nossos corpos, porque é a parte de nós que nós mais adoramos e que os outros mais adoram em nós. Infelizmente, muitas vezes, como eu já disse, deificamos o nosso corpo. Os irmãos, deixem-me dar um exemplo. Deixem-me dar assim um exemplo prático. A esposa está-se a arranjar, está em frente ao espelho, bonitona, não é? Como sempre, assim como a minha mulher, não é? E o marido está a apreciá-la e diz para ela, meu amor, tu és uma rainha da beleza. E ela diz, estou muito triste. Mas estás muito triste porquê, meu amor? Porque olhando para o espelho, de ontem para hoje, engordei 20 gramas. É um exagero. Mas não é tanto exagero como os irmãos pensam. Hoje gastam-se fortunas com a estética do corpo. Aliás, eu diria mesmo. Ainda agora nas férias, eu brincava com a minha mulher, porque eu nunca vi tanta mulher com tatuagens. E eu perguntei, porquê é que elas fazem tantas tatuagens? É para ficar mais bonitas. Porquê é que não ficam? É verdade. Porquê é que não ficam? Porquê é que as pessoas fazem tatuagens? Porque, para ficar mais bonita, mas não fica. Ficam horríveis. Literalmente horríveis. E então algumas tatuagens são mesmo horríveis, não é? Mas hoje faz-se... A cultura do corpo é uma coisa impressionante. É operação plástica para tirar 20 gramas daqui do queixo, não é? Eu estou a pensar em fazer essa operação, não é? Mas o problema é que se eu tirar esta, depois tenho que tirar aqui dos braços também, depois tenho que tirar aqui também das bochechas. Não, é melhor não pensar nisso, não é? Cultura do corpo é uma coisa impressionante. Meninas com 17 anos fazem plásticas. Para corrigir o quê? Isto é um erro grave. Isto é corpolatria. Porque o que é que as pessoas estão a dizer é que Deus fez uma má obra com elas. Vocês estão cá de uma forma inconsciente. E isto é alguma coisa diabólico. Culto do corpo. Gastam imensas fortunas hoje com esta estética. O corpo é um Deus para quem o adora, mas também para quem não tem o corpo que desejava e se deixa deprimir, angustiar por causa da sua imagem. Não porque tem mais 10 ou 15 quilos, mas porque não é desejado. As pessoas têm tendência a afastar aqueles que são mais volumosos. Irmãos, isso não pode acontecer entre nós. Isso não pode acontecer entre nós. Na igreja, se é a Miss Esparguete ou o Mr. Esparguete, ou se é a Madame Orca ou o Mr. Orca, está tudo em pé de igualdade. Amém? Tudo em pé de igualdade. Amém? Vocês estão cá ou não? Porque Deus tanto ama a Miss Esparguete como a Madame Orca. Porquê é que a gente fala sempre de mulheres, no feminino? Isto também se aplica aos homens. Não é? Ouçam bem. O que o Senhor está a dizer é, pega o seu corpo, pega o seu corpo, seja ele cheio de músculo ou com um pouquinho de banhas a mais perfeito ou menos perfeito, e diz, apresenta o seu corpo, o corpo que você tem em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Apresenta o seu corpo. Não há um padrão estético na Bíblia. Na Bíblia o que há é, gente, vem como estás, apresenta o teu corpo. Porquê?
para que o teu corpo não roube a glória que pertence ao Senhor. Porquê é que Deus quer o meu corpo? Porque é a parte em mim mais vulnerável, mais frágil. Vamos ver, irmãos, vamos ver. O Senhor Jesus diz, vigiai e orai, ouçam, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, o corpo, a carne. Há uma luta permanente entre nós. É por isso que precisamos de apresentar a carne em sacrifício. Porque o espírito está pronto, irmãos. O espírito gosta. Os irmãos já sabem, tocou o despertador, dia de culto, e o espírito diz aleluia. E a carne diz, está-me a saber tão bem a cama. Alguém me entende? Onde é que está o sacrifício? Em sair da cama. Em trazer o corpo, arrastar o corpo até à casa do Senhor. E quando chega e começa a celebrar, diz assim, valeu a pena. Apresentarem o corpo em sacrifício. Amém? Os irmãos ouçam bem, mesmo depois de nos... Ouçam, isto é muito importante. Mesmo depois de nos convertermos, ouçam, mesmo depois de nos convertermos, as paixões que haviam antigamente em nós, ainda continuam ativas em nós. Irmãos, quando nós nascemos de novo, as nossas velhas paixões não desaparecem. O que foi vivificado foi o Espírito. O que a palavra do Senhor diz é assim. E o Espírito, diz assim, e o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida em si. Então eu converti-me, eu era, agora converti-me, mas eu ainda sou. Porque as minhas velhas paixões, aquele desejo que eu tinha de estar naqueles sites ranhosos da internet, vocês estão cá e que vocês sabem, alguns de vocês sabem do que eu estou a falar, aquela concupiscência dos olhos, aquela lascívia da carne, isso ainda cá está tudo. Eu converti, mas isso não se foi embora. Então qual é a diferença? A diferença é que o Espírito que está em mim me capacita a dizer não à carne. A carne ainda está lá, ainda se manifesta. A carne ainda diz, António. E o Espírito diz, António. E cabe-me a mim ouvir o Espírito ou a carne. É por isso que eu apresento o meu corpo em sacrifício vivo. Porque a carne quer uma coisa, mas eu nego isso à carne. E quando eu nego isso à carne, eu apresentei a carne em sacrifício vivo. Alguém me entende? Porque às vezes estamos a dizer, Senhor, tira-me disto. Não é o Senhor, não te tira disso. O Senhor vivificou o teu espírito e tu tens que dar lugar ao espírito para levares a carne cativa em obediência ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. És tu que levas a carne. Porque a carne ainda está em ti. Os pensamentos negativos ainda vêm, os desânimos ainda vêm, as frustrações ainda vêm, o desejo de desistir ainda se manifesta, mas o Espírito diz, António, agora estou contigo. Sou eu que te capacito e no meu Espírito move a minha carne, arrasta a minha carne até à presença de Deus e isso é sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós pensamos que sacrifício é muito outra coisa, mas não é, irmãos. O sacrifício está aqui. Deixe-me dar um exemplo. Quando alguém é fofoqueiro, não é? Fofoca. Alguém, eu não disse mulheres. A gente sempre fala das mulheres, mas disse alguém, não é? Vou pôr os homens no mesmo pacote. Quando alguém é fofoqueiro e fica lá a controlar tudo e mais alguma coisa, e agora se converte, eu tenho uma novidade para si. Você continua fofoqueiro. Mas cabe a si dar lugar ao Espírito e levar cativa a carne. Amém? Em sacrifício vivo, dizendo, eu ainda estou a ver, chegou a casa às tantas da manhã, e o marido sabe, e não sei o quê. Vocês estão cá, percebem o que eu estou a falar. Isso ainda bate lá. Mas você leva cativo o corpo à obediência e diz, eu não vou falar disto. Eu não vou comentar isto. Eu vou guardar isto. Porque eu levo cativo o meu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Apresentei os vossos corpos em sacrifício. Amém? A carne é a nossa parte mais fraca.
É por isso que Paulo, eu gosto deste homem. Paulo, que é uma pessoa maravilhosa, ele fala destas dificuldades. Paulo diz assim: porque bem sabemos, irmãos, eu estou quase a acabar, está bem? Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Ouça o que Paulo diz. Eu não acredito, Paulo diz isto. Mas eu sou carnal. Não pode ser. Acho que está mal traduzido. Não. Está bem traduzido. Paulo está a declarar aquilo que ele é. Paulo está a dizer: porque bem sabemos que ele é espiritual, mas eu sou carnal. Vendido sob o pecado. Porque o que faço, ouçam, ninguém acredita nisto. Mas eu na quinta-feira falei disto aqui às irmãs também. Dei alguns exemplos disto, Paulo, não é? Porque o que faço, não o aprovo. Há aqui alguém que já tenha passado por isto? Que depois de fazer diga: mas porquê que eu fiz isto? Mas o que eu faço, não aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Paulo está a falar desta luta, desta batalha tremenda que ele trava entre o que ele sabe, entre a presença do Espírito na sua vida e a sua carne. É óbvio, irmãos, é óbvio. Paulo está a desabafar, Paulo está a partilhar. Eu acredito que Paulo fazia muito mais aquilo que ele sabia que era importante fazer do que aquilo que não era. Mas ainda assim ele para isso. Para nós reconhecermos a nossa humanidade, a nossa fragilidade, a nossa tendência a cairmos, mas para sermos alertados também a trazer o corpo em sacrifício vivo. Porque nós sabemos que a nossa vitória está não em cedermos à carne, mas em nos apresentarmos em sacrifício vivo diante de Deus. Porque na presença dele nós vencemos. Amém? Na presença dele nós vencemos todas as coisas. Ele continua a dizer: porque o que faço, o bem que quero, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Alguém aqui me entende? Quantos aqui têm prazer na lei de Deus? Amém. Segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo os meus membros, nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo está nesta luta, nesta batalha tremenda, em que, irmãos, deixem-me dizer, o nosso déficit não é amarmos a Deus. Nós amamos a Deus, amém? O nosso déficit não está em querer agradar a Deus. Nós queremos agradar a Deus. O nosso déficit está em nós levarmos cativo o nosso corpo. É por isso que Ele nos convida a apresentar o corpo em sacrifício. Porque quando eu estou tentado, eu venho à presença dEle, eu dobro os meus joelhos e eu clamo: Senhor, tem misericórdia de mim, e eu torno-me vitorioso. Porque eu apresentei o meu corpo, não ao pecado, mas em sacrifício vivo, na presença de Deus. Aleluia! Irmãos, sabe a luta da nossa carne? No Espírito, nós desejamos orar mais. Quem aqui quer orar mais? Amém. Nós desejamos ler mais a palavra de Deus. Amém. Porquê é que não fazem? Se desejam, porquê é que não fazem? Por causa desta luta. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas quando eu prendo a minha carne e a levo a fazer aquilo que ela não quer, não é o que ela quer, porque o que ela quer não me ajuda, é o que ela não quer. Então isso agrada a Deus. Irmãos, Provérbios 27:20 revela a natureza humana dizendo: como o inferno e a perdição nunca se fartam, assim os olhos do homem nunca se satisfazem. Este é o drama da carne. O inferno nunca se satisfaz com as almas que leva para lá e a nossa carne nunca se satisfaz com o prazer que lhe damos. Quanto mais nós cedemos à nossa carne, mais temos tendência a ceder. Ela mais vai cobrar de nós. Hoje damos-lhe um bocadinho e ela amanhã quer mais. E à medida que vamos cedendo à nossa carne, chega uma altura em que ela nos domina completamente. Nós estamos perdidos, literalmente perdidos. O homem nunca se farta, é insaciável. Gálatas 3 e 4 diz: sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? É uma pergunta. Será que em vão tinhais padecido tanto? Será que isso também foi em vão?
Deus quer o nosso sacrifício. E eu vou terminar, irmãos. Vou terminar. Vou ler rapidamente. Palavras de Salomão, no Eclesiástico. O livro do Eclesiástico é um livro muito interessante. Ele revela algumas coisas interessantes sobre a natureza carnal do homem. Ele diz que na vida do homem tudo é vaidade. Capítulo 1, versículos 1 a 11. Eu vou ler aqui 2 capítulos muito rápidos. Os irmãos ouçam com atenção. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, que faz debaixo do sol? Uma geração vai, outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Nasce o sol e o sol se põe, e apressa-se e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e traz o seu giro para o norte, continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os rios vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Ao lugar onde os rios vão para ali tornam eles a correr. Todas as coisas são trabalhosas. O homem não o pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi, isso é, e o que há de ser, e o que se fez, isso se fará de modo que nada há de novo debaixo do sol. Há algumas coisas de que se possa dizer, vê, isto é novo. Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas que hão de ser também delas. Não haverá lembrança entre as que hão de vir depois. O que é que o Salomão está a dizer? A vida é um marasmo de repetição. Os irmãos leem isto é um marasmo de repetição. Aliás, este é o livro mais amargo da Bíblia. O livro de Eclesiastes. O livro mais amargo da Bíblia. Este é o livro do desencantamento de um homem que está no meio da idade e que percebe que a vida é uma frustração. Este homem tinha tudo para estar no meio da idade e ser a pessoa mais feliz, mais realizada, mais completa sobre a face da terra. Ele era filho de Davi, ele conhecia a Deus. Deus premiou com coisas que não premiou a mais ninguém. Ainda rompeu tudo. E agora ele está desencantado. E ele fala disto. A vida é um marasmo de repetição permanente. Era assim, vai continuar assim e sempre será assim. A vida é um enfado deprimente e angustioso. Estou cansado desta vida. Palavras dele. Capítulo 2. Vejam o capítulo 2. Disse eu no meu coração. Drama. Temos aqui um homem. Os irmãos leem o capítulo 2 lá em casa porque eu não tenho tempo. Um homem, rei de Israel. Ouçam. Isto pode parecer estranho, mas ele diz, disse eu comigo mesmo, diz outra tradução. Ou seja, o homem é rei de Israel, o homem mais poderoso do mundo de então, e ele não tem ninguém com quem partilhar. Tem 700 mulheres, 300 mulheres, 700 concubinas, tem milhares de servos, tem tanta gente à volta dele, e no entanto ele não tem ninguém com quem possa confidenciar, ninguém com quem possa partilhar. O desencantamento. Ele semeou campos, investiu na bolsa, desenvolveu o seu tesouro e os irmãos chegam ao final e ele está completamente destroçado. Passamos para o capítulo 3. E aqui é importante. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. E eu vou terminar com isto. Diz assim, ele fala, depois de toda a frustração da minha vida, dei tudo o que a minha carne quis. Os irmãos sabem? Nós podemos usar esta expressão. Dei à minha carne tudo o que ela quis. Dei à minha carne tudo o que ela quis. E eu estou completamente desencantado. Mas agora o homem chega aqui e tem aqui um oásis. Ele diz, vamos ler a partir do versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Continua a falar desta frustração. Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com eles os afligir. Deus, esta vida não tem nada. Não adianta. Tudo fez formoso em seu tempo. Mas ele depois tem uma expressão tremenda. Também pôs a eternidade no seu coração.
Irmãos, ao contrário daquilo que algumas vezes se diz, o que move o nosso coração é o tempo da eternidade. Ouçam, eu não estou a dizer que Deus não é o Deus que fez milagres ontem e que faz milagres hoje e amanhã. Mas o que me leva a caminhar com Deus não é o dia de hoje apenas. É eu saber que a minha vida tem um futuro. Há uma eternidade, porque Deus pôs a eternidade no meu coração. Amém? Esta eternidade que está no meu coração, é esta eternidade que me leva a apresentar-me em sacrifício de louvor, a trazer sacrifício de boas obras e a apresentar o meu corpo em sacrifício vivo. A eternidade. E porque eu amo a eternidade e não quero ir para lá sozinho, eu preocupo-me no tempo de hoje em partilhar o Evangelho aos outros. Mas não é o Evangelho do vem porque Deus vai fazer isto contigo. É o Evangelho do vem porque Deus quer perdoar os teus pecados. Quer escrever o teu nome no livro da vida. Amém? Amém? Precisamos de apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E nós vamos curvar as nossas cabeças. Porque eu vou querer orar nesta manhã. E eu quero orar particularmente pela minha exposição do último ponto. Do corpo. E eu quero perguntar aqui nesta manhã, diante de Deus, quantas pessoas aqui nesta manhã vivem nesta luta permanente e sentem que têm uma dificuldade enorme em apresentar o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque é mais fácil ceder ao corpo do que apresentá-lo em sacrifício. E aqueles que nesta manhã reconhecem que têm dificuldade, no lugar onde está, levanta o seu braço como sinal. Eu quero orar por si. Quero orar por si. Estou a ver. Mantenha o braço bem alto, não é? Bem alto. Eu quero ver esses braços bem altos, não é? Ok? Esta é a nossa luta. A nossa luta. A luta mais difícil que nós travamos é a luta na nossa carne. Lembrem-se, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vamos ficar de pé, irmãos. E eu vou pedir àquelas pessoas que levantaram o braço para manterem o braço no ar, bem alto, não é? Bem alto. Toda a igreja está de cabeça curvada, não é? Eu vou fazer um segundo convite a estas pessoas. Não se devem sentir forçadas, mas se o desejarem, podem vir aqui à frente. Eu gostaria que alguém orasse por vocês. Que alguém pudesse impor as mãos sobre vocês e orar por vocês. Por vitória na vossa vida, na vossa dificuldade. Para vocês poderem dizer, eu sou vencedor. Eu vou vencer. Em nome de Jesus. Fiquem aqui à frente. Espalhados aqui sim. À frente. Fiquem aqui, por favor. Fiquem aqui. E eu vou pedir aos membros do ministério para virem, imporem as mãos. Eu irei orar a partir do púlpito. Os membros do ministério, o grupo de louvor, podem vir também, faz favor. As irmãs, a minha esposa, Isabel Pinheiro, etc. Podem vir, venham impor as mãos sobre estas pessoas. Se houver menos gente, ponham as mãos sobre 2 pessoas. Ok? A luta estamos a orar pela carne. A carne. Lembrem-se, a carne é fraca. Lembrem-se que o convite é: apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo. Trazer o nosso corpo, contrariar a vontade da nossa carne é sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É sacrifício que agrada a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Toda a gente de cabeça curvada. Toda a gente. E aqui à frente, comecem a orar, comecem a dizer: Deus, nesta manhã ministra a minha vida, ministra ao meu coração. Senhor, ajuda-me a andar no Espírito, a agir no Espírito. Ajuda-me, Senhor, a ser vencedor sobre todas estas coisas. Aleluia. Shumaiabakara, Xandamarabakaya. Digno és, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 Jesus, aleluia, aleluia. Pai, em nome de Jesus,
Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos trazer o sacrifício que te agrada. Queremos trazer o sacrifício que alegra o teu coração. O sacrifício, Senhor, que te traz prazer, Senhor. E nós queremos apresentar-nos nesta manhã no teu altar, Senhor, como sacrifício de louvor. Queremos ser adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Queremos ser, Senhor, apresentar o sacrifício de boas obras, mas acima de tudo, Senhor, queremos apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Tu sabes, Senhor, Tu sabes as dificuldades que eu tenho, Tu sabes as lutas que eu travo na minha mente, as dificuldades que eu tenho em obedecer àquilo que eu sei que é a Tua vontade, e eu fico a fazer aquilo que a carne pede. Mas nesta manhã eu venho a Ti, Senhor, e eu clamo pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Toca-me, Senhor, toca-me no meu espírito e fortalece-me, Senhor, no meu homem interior, para que eu possa vencer o meu homem exterior. Oxa, maiabacanda, maiabacara. Faz isso, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Shema rabacanda, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Shekanda maiabacara, em nome de Jesus. Esha marabacaya. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, santo, santo és, Senhor.